Continuando, aqui nós temos a imagem de mulheres muçulmanas. Elas estão usando o que é uma vestimenta típica de vários países muçulmanos. Não de todos os países muçulmanos, mas uma grande parte as mulheres se vestem dessa maneira. Tá? É obrigatório, elas não têm escolha. Essa por baixo aqui vocês estão vendo que elas estão com roupas comuns, tá? Aqui elas estão numa universidade, o que também não é permitido em todos os países. Desculpa, gente, universidade para mulheres. Elas estão usando a burca, tá? A burca é essa roupa escura por cima. Tem burca mais clara também, mas geralmente elas usam a burca escura. E aqui elas estão com um véu na cabeça, sempre cobrem um véu. Existem algumas nações islâmicas que são mais fechadas ainda e a mulher tem que usar a burca cobrindo tudo, tá? Deixando só os olhos de fora. Então aqui elas estão numa faculdade, numa universidade. Algumas nações árabes ou muçulmanas permitem que as mulheres estudem. Não são todas, tá? As mulheres, elas têm uma série de restrições no mundo islâmico, ok? Então, quando Maomé, voltando, né? Quando Maomé ele fugiu de Meca, de Meca para Medina, que é o Mar Vermelho, e aqui nós temos o Egito, tá? Egito ou Sudão. Então aqui, fugiu de Meca, ele vai para Medina, na época chamado Iatreb. Tá? Quando ele faz essa fuga, é o ano 622. Nesse ano, então, para os muçulmanos é chamado de o ano 1, que para eles começa a contagem do calendário deles nesse ano, que é o ano da fundação do islamismo. Tá? É o ano em que ocorreu a Hégira. O que é a Hégira, Sora? Hégira é a fuga, tá? A fuga de Maomé de Meca para Medina, ok? Aí lá na cidade de Medina, ele começa as suas pregações. E um detalhe, na cidade de Medina existia um grupo de judeus que viviam lá. Eram comerciantes, tinha uma vida pacífica, convivia com todo mundo tranquilamente, só que quando Maomé muda-se para lá, a coisa muda de figura, porque aí ele começa a pregar, ele ganha fama, se torna, vamos dizer assim, uma pessoa mais poderosa de Medina, e o resultado é que as pessoas em massa se converteram ao islamismo. Mas um grupo de Medina não se converteu, que foram os judeus. Aí ele iniciou o que nós chamamos de jihad, eles chamam de jihad, tá? Jihad seria assim, fazer a vontade de Alá, ou defender os interesses de Alá, que na verdade, trocando em miúdos, é uma guerra santa. Tá? Aí o Maomé quis obrigar os judeus a se converter ao islamismo. Falou, não, vocês não podem mais ser judeu, vocês têm que ser islâmico, têm que cultuar Alá. E os judeus falaram, não, nós já temos nosso Deus, que é Yahvé, que é Jeová, o mesmo Deus dos cristãos, nós não vamos cultuar o seu Deus. A gente já vive aqui há muitos anos, tranquilamente, em paz, não incomodamos ninguém. Mas aí o Maomé falou, não, vocês vão ter que se converter. E aí começou uma guerra contra os judeus ali, uma guerra entre aspas, né? Ele impõe a força aos judeus, os judeus não aceitam e ele ordena a morte dos judeus ali na cidade de Medina. Está iniciada então a jihad. Aí todos os seguidores de Maomé vão colocar isso em prática. Tá? Daí começa, ele sai de Medina e vai percorrer por toda a Arábia Saudita, convertendo o mundo árabe em islâmicos. Tá? Então quem não quisesse se converter teria que enfrentar o fio da espada. Então era assim, ou se convertia ou morria, simples dessa forma. Resultado, aí ele vai conquistando toda a Arábia Saudita através da guerra, até que ele fugiu no ano 622, aí 8 anos depois, no ano 630, ele volta para Meca. Aí quando ele voltou para Meca, o que aconteceu? Ele cercou a cidade de Meca, tá?
e deu um ultimato aos coraixitas: ou vocês se convertem ou morrem. Tá? Que ele invadiria com seu exército agora, que é praticamente uma grande parte da população árabe, que era um exército extremamente numeroso e altamente fiel ao Maomé. Tinha o Maomé como o maior profeta de Alá, e o resultado é o quê? Os coraixitas agora estão em desvantagem. Nós não vamos enfrentar esse homem que já matou lá um monte de judeus, vai fazer o mesmo com a gente. Então é melhor ser um pobre vivo do que um rico morto. Então eles aceitam se converter ao islamismo. Maomé entra em Meca, vai até o templo Kaaba, destrói todas as imagens que estavam no templo e mantém o templo, como eu já falei para vocês. Assim ele conquista toda a Arábia Saudita em questão de 8 anos. Ele governa a Arábia Saudita por mais 2 anos e no ano 632 ele veio a falecer. Os ensinos de Maomé, um detalhe: Maomé não escreveu nada. Quem escreveu foram os seguidores de Maomé, entre eles parentes de Maomé, que passaram a segui-lo desde o início. Então os ensinos de Maomé estão nos livros considerados sagrados para os muçulmanos. Quais são os livros sagrados dos muçulmanos? O Alcorão, ou simplesmente Corão, e o livro Suna. O Alcorão tem só os ensinamentos de Maomé, e o livro Suna tem uma biografia de Maomé mais os ensinamentos dele. Aqui é o livro Alcorão. Ainda é grande assim, na época que eles faziam grandão assim. Hoje seria assim o tamanho de uma Bíblia. E ali está contido os ensinamentos que eles seguem, alguns grupos ao pé da letra e outros procuram seguir a maior parte. Os principais ensinamentos de Maomé, o que ele ensinou, para os seus seguidores? Várias coisas. Por exemplo, eles não podem tomar nenhum tipo de bebida alcoólica, eles não podem fazer uma série de coisas, mas os principais são basicamente 5. Eles acreditam que só há um Deus e o seu nome é Alá, e todos aqueles que se convertem ao islamismo, pelo menos uma vez na vida, tem que dizer isso em voz alta, em público. Eles são incentivados a fazer, não obrigados, incentivados a fazer 5 orações diárias. Seria assim, 6 horas, se eu não me engano, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 6 horas da tarde, se eu não me engano. Ali eles fazem suas orações, que é bem rapidinho, onde eles repetem trechos do Alcorão. Fazem essas orações em cima de um tapetinho que eles carregam com eles e se ajoelham, viram-se para se eles estiverem em Meca, eles se viram para o templo Kaaba. Se eles estiverem fora de Meca, eles se viram em direção à cidade de Meca. E aí ele se ajoelha em cima do tapetinho, encosta a testa no chão e faz as suas orações. Existe o mês de Ramadã, que para eles é um mês sagrado, é um mês de jejum, onde eles jejuam um mês inteiro, se consagrando para Alá. Esse jejum seria o que, Sora? Seria ficar sem comer nada e sem beber nada, das 6 da manhã até as 6 da tarde. 30 dias eles fazem isso. Por isso é o mês de Ramadã considerado sagrado, e por isso lá no templo que vocês viram aquela multidão de pessoas, é nesse período do mês de Ramadã, momento que eles, além do jejum, procuram visitar Meca nesse período. São incentivados a dar esmolas de acordo com a sua posse. Se o cara é muito rico, ele dá uma esmola maior; se o cara é mais pobre, dá uma esmola menor. Isso não significa que é para a mesma pessoa. Eles têm, inclusive, acho que uma porcentagem que eles têm que dar. Visitar Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver possibilidade. Então, esse é um conselho. Visite Meca pelo menos uma vez na vida, se você tiver possibilidade de ir.
né? Vai ser muito bom para quem é islâmico, ok, gente? Dúvidas? Aqui nós temos eles praticando, né, as orações deles. Só eles estão de costa aqui para o templo, porque aqui não é o templo Kaaba, aqui é um templo em Jerusalém, que é a mesquita deles de Jerusalém, que é a mesquita de Omar. Aí eles se voltam para Meca, tá? Para fazer as orações 5 vezes ao dia. Ah, é todo mundo assim juntinho? Não, depende. Se eles estão aqui no templo, né, na mesquita, por isso que eles estão juntos. Mas se estiver trabalhando, eles pedem licença. Questão de 2, 3 minutos, eles vão até o fundo do estabelecimento, colocam o tapetinho, viram em direção à Meca e faz sua oração. Aqui é o templo Kaaba, que eu já mostrei para vocês. Aqui a quantidade de... Isso aqui é tudo gente, viu, gente? Eles ficam circulando aqui assim, ó, dando voltas em volta do templo, tá? Aqui, homens e mulheres fazem as orações separadas. Na mesquita, existe a parte feminina e a parte masculina. Eles não se misturam, tá? Então, as mulheres também estão fazendo suas orações. E aqui é a parte do templo, lá, aquela área que eu falei para vocês, né? Onde tem uma enfermaria, né? Onde tem um local, a sombra ali para eles, né, meditarem também. E após a morte de Maomé, teve início a expansão árabe no mundo. Os que substituíram Maomé depois que ele morreu, pensaram o seguinte: não basta só o mundo árabe ser islâmico, temos que apregoar pelo mundo todo. E aí eles começaram uma guerra literal, tá, gente? Guerra literal, com armas, tudo mais, obrigando os povos dessa região que vocês estão vendo colorida no mapa, a Pérsia, que hoje é o Irã, região da Armênia, tá? Aqui o Iraque, aqui a região de Israel, a região do Líbano, né? O Egito, Líbia, toda a parte norte da África, mais a Península Ibérica, tá? E parte da Índia vão ser convertidas ao islamismo, literalmente, tá? Então eles, através da guerra, eles vão conquistar territórios e obrigar os povos dessa região a se converter, exceto aqui na Península Ibérica, que eles vão introduzir o islamismo aqui, mas vão permitir uma convivência com os cristãos que aqui viviam. Mas isso a gente fala numa outra aula. Bom, se vocês tiverem dúvida, já sabem, me avisem, né? Tentem me avisar, mandem um recado, qualquer coisa assim. Ok, gente? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe.